Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. Loteamento Bem Viver. Parcelas mensais a partir de R$ 850. E Imperador Incorporadora. Novos apartamentos no Mega Vila. Boa tarde para vocês, estamos no ar a partir de agora com o nosso encontro aqui pelo programa Mais Casa na tela da Rede Massa SBT para inspirar vocês sempre com as melhores dicas da arquitetura e da decoração. Gente, dá só uma olhada nessa casa luxuosa onde estamos gravando hoje aqui em Foz do Iguaçu. O grande destaque por aqui temos dois, viu? Iluminação com a Produtel e também o mobiliário todo da Finger, que trouxe materiais nobres com um design super elegante. Daqui a pouquinho você vai acompanhar mais de tudo isso aqui no nosso programa. Fique com a gente porque a edição de hoje está recheada com as melhores dicas para vocês de casa. Um projeto de interiores luxuoso para vocês hoje, todo com produtos da Finger. Claro que estamos com a Lindair Quequeto, nossa convidada de hoje, empresária, para mostrar mais de tudo isso para vocês. Primeiramente, parabéns pelo projeto. Boa tarde, bem-vinda ao programa. Boa tarde, obrigada. Esse projeto foi maravilhoso, o cliente ficou muito satisfeito e a gente mais ainda, tendo essa satisfação do cliente com o nosso produto. E na casa de hoje, a gente chegou aqui, o proprietário também encantado pela casa. Tem muito da identidade das pessoas quando pensamos em um projeto que é feito sob medida, luxuoso, de alto padrão. E falando um pouquinho mais sobre os produtos de vocês, é justamente isso, atender às mais altas expectativas também. Como você observou na Finger, a gente tem uma gama de produtos diferenciados, dependendo do gosto do cliente, né? Quando a gente faz essa entrevista com o cliente, a gente observa esse gosto, esses diferenciais em textura, em materiais, e a gente adequa para a necessidade do cliente no seu projeto. E o projeto belíssimo hoje, a gente vai fazer um tour completo pela casa toda para vocês, começando aqui por essa entrada principal, um pé direito altíssimo por aqui. Pedia também mobiliário feito sob medida, pensada milímetro a milímetro. Com o pé direito a gente tem uma liberdade para você trabalhar esses grandes painéis que são com texturas diferenciadas, materiais diferenciados. Usamos também a palha, que voltou muito nesses últimos tempos, e a gente conseguiu fazer um projeto que trabalhasse todos esses produtos e ficasse de uma forma agradável. E interessante, um dos destaques para vocês que estão nos acompanhando hoje é que o projeto de interiores foi todo desenhado pelos arquitetos da Finger. Tem uma equipe especialista para atender tudo isso também. Acontece um briefing, qual que é o primeiro momento para iniciar toda essa desenvoltura por aqui? Inicialmente o cliente chega na nossa loja, nesse momento a gente tem os nossos arquitetos que desenvolvem esse projeto. A gente faz uma entrevista com as necessidades e os gostos do cliente e desenvolvemos o projeto com o gosto dele, colocando esses produtos, e após a sua aprovação, é isso que acontece. E um projeto muito interessante. A gente vai caminhar um pouquinho pela casa de hoje para colocar mais detalhes para vocês também aqui nessa apresentação. Nesse caso, o projeto arquitetônico, e foi fluindo aqui nesse espaço o mobiliário. A gente fala que a escolha do móvel, como que vai ser vestida essa casa, é o que faz a diferença, dá o tom da residência também, inclusive falando em dicas diferentes para vocês nessa parte da escada aqui, uma sacada muito bem aproveitada. Como a gente observou, e o cliente ele falou, eu gostaria de aproveitar cada detalhe, cada espaço da nossa casa. Então aqui nós fizemos um bar, né? E aproveitando a escada, a gente também tem uma abertura aqui para ele guardar alguns produtos, e aqui a gente conseguiu desenvolver alguns detalhes para ele esconder algumas coisas e o aproveitamento da escada. Que interessante também pensar em tudo isso. A gente observa do outro lado também tem a área técnica, os painéis revestindo, nesse caso, é a diferença de um bom projeto. Diferença de projeto e produto. Nós, por exemplo, da Finger, o nosso ripado, ele tem um diferencial, ele é um arredondado. Não é fita com fita, você não vai descolar no futuro. Então, assim, é um produto realmente de alto padrão, onde o cliente verifica e tem a sensação. E quando ele entra, ele enxerga isso.
Inclusive, a gente quer aproveitar e mostrar para vocês, falando sobre essa integração entre os espaços nessa lateral aqui. Lindaíra, até a escolha dos materiais em sintonia com o que a gente viu ali na parte da sala. E temos uma textura aqui também muito diferente. Qual material é esse? Você tem a impressão que é um laqueado. E é o nosso Off-White, um dos produtos, digamos assim, carro-chefe e um dos mais escolhidos por causa desse diferencial. Ficou muito interessante o acabamento impecável quando pensamos no móvel, que ele é feito com cuidado, com carinho e com alta tecnologia também no processo de fabricação. É isso que a gente encontra, né? Agora vamos para a cozinha, também pede um mobiliário à altura e nesse caso aqui, Lindair, a frente aqui, as portas, até o design, ele é bem diferente, imponente, combina com o estilo aqui da casa. É uma casa neoclássica que nós temos aqui hoje? Isso, é uma casa neoclássica e nessa cozinha a gente tem um diferencial que é o nosso produto também. A Finger é a única do Brasil que trabalha a patente desse produto, né? Então é a resina polimérica. Se você passar, você vai ter uma textura, não é uma pintura, né? Então se você precisar trocar uma porta dessas, ela vai vir da mesma cor. E interessante também que no caso desse estilo de acabamento, ele parece que quase não marca os dedos para a cozinha, que é esse espaço bem funcional, lida com muitos preparos, vapor, tem que ser um material resistente, afinal de contas é uma cozinha aqui incrível, fantástica, tem que se manter sempre impecável. É, porque na cozinha a gente pensa em alguns produtos a gente não usa. Na resina polimérica você pode usar, porque não arranha, então assim é um diferencial que você pode hoje ter na cozinha. Agora sobre os acabamentos, vocês vão notar nos detalhes aqui, temos esses puxadores de concha, é um dourado mais fosco. O que foi utilizado aqui, falando sobre as opções de acabamentos que o pessoal vai encontrar na Finger também? Na realidade acho que a gente pensou muito no acabamento, são os puxadores da Zen, né? É um acabamento, é uma resistência e também por causa da cor. Ele não é fosco e quando você passa a mão, é a sensação do que ele não vai machucar a sua mão. E nós trabalhamos com a Village, que é o nosso fornecedor de vidros, né? Pensando que ele não vai aparecer aquelas sujeirinhas que normalmente acontece de ficar nos vidros. Ou seja, quantos detalhes importantes para vocês observarem também. E hoje falando sobre o mobiliário da Finger para vocês, importante o pessoal avaliar também nesse momento de fazer os móveis planejados da casa com quem está fazendo. É um sonho, né? Vestir essa casa, colocar esses móveis e tem que trazer tudo isso com segurança, com qualidade. É muita expectativa envolvida também na Lindaíra. E vocês são especialistas nesse assunto. Na realidade, assim, o que a gente pensa e nós comentamos lá na nossa loja. Você só fazer um projeto, você assinar um contrato, isso não basta. Para nós é você estar lá no final, entregar a chave para o cliente, que é a cerejinha do bolo, que é tudo isso que acontece. É a assinatura do contrato, é o projeto, é a entrega, é o acompanhamento e a assistência, né? Por mais que a gente finalizou a obra, a gente não abandona o cliente. A Finger, ela tem 5 anos de garantia, tanto para os móveis quanto para os acessórios, que normalmente também no mercado você não encontra isso, uma garantia de 5 anos para tudo. Então isso é um grande diferencial da Finger, que dá essa segurança para o cliente, que a gente não vai abandoná-lo. E o acompanhamento também, tanto para os arquitetos que nos acompanham, que são parceiros da Finger, levam esses projetos. Vocês vão observar que a maioria dos projetos que a gente mostra aqui no programa também, de alto padrão, de sofisticação, tem o mobiliário feito sob medida da Finger e vocês também contam com a equipe. Para quem está nos acompanhando, às vezes, tem um espaço em casa, mas eu quero fazer um projeto com a Finger, que foi o caso que foi feito nessa casa de hoje, que vocês desenvolveram. São possibilidades. Sim, na Finger a gente tem 2 formatos, né, que nós trabalhamos. Um formato que é o arquiteto encaminha o projeto, o cliente leva o projeto do arquiteto e também nós temos a nossa equipe na Finger, que ela desenvolve os projetos para o cliente. Inclusive tem muito mais ainda desse sonho de hoje para mostrar para vocês de casa. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, a área íntima também ficou um espetáculo. Foi linda, maravilhosa. Vamos sair daí que a gente volta já já mostrando mais para vocês. E a seguir, saiba as vantagens de um bom planejamento dos móveis em casa com dicas para você. Voltamos já. Estamos de volta hoje apresentando para vocês mais dessa casa luxuosa com o mobiliário da Finger. Destaque agora para a área íntima. Estamos com o Pedro Pim, ele que é gerente comercial da Finger. E aqui nesse espaço, já começando, que é uma casa ampla, o corredor também pode ser aproveitado com marcenaria. Aqui nesse caso, o que foi feito?
O cliente, por ser uma área íntima, né, a gente conseguiu aproveitar com uma rouparia, para não precisar estar dentro dos quartos, e também uma área de acesso a um frigobar, a uma água. Então a gente conseguiu aproveitar o corredor de uma forma que mantesse o padrão e a estética, a sofisticação de todo o projeto. E nós temos por aqui 3 suítes e vamos mostrá-las agora para vocês também. E claro, né, gente, Suite Master pede um projeto à altura e nesse caso aqui vocês atenderam muito bem as expectativas do casal também? Sim, na suíte tem que ser algo aconchegante, mas a gente não pode deixar de lado a sofisticação. Era uma solicitação da cliente a questão da penteadeira. Na questão do projeto que a gente vê que fica uma penteadeira no meio do quarto, mas é uma coisa que orna com todo o ambiente, uma coisa que fica sofisticada, não fica sobrando algo muito diferente do projeto. E nós falamos também no nosso primeiro bloco do programa sobre os materiais utilizados, esse acabamento. Não vemos fita de borda nos cantinhos, é um acabamento também impecável aqui. Isso aí já vem usinado da fábrica, né, da indústria. Então ele tem uma garantia de 5 anos, não solta a fita de borda porque ele é todo envelopado em alta temperatura, então a qualidade é um material muito superior. Ficou muito interessante o projeto como um todo por aqui hoje. E falando sobre Suite Master, não tem como a gente falar desse espaço sem mencionar também o espaço do closet. Ali nesse caso a proposta foi um closet aberto, mas até a porta que dá acesso faz parte desse conjunto da marcenaria. Justamente para ornar com o ambiente, né? A gente usa do mesmo material para fazer essa integração com o closet, e o closet é onde a gente vê mesmo, né, Fran, como que o móvel planejado tem o seu valor, que a gente consegue ocupar todos os espaços num ambiente pequeno, mas consegue caber muita coisa. Temos iluminação ali nesse caso, daqui a pouquinho inclusive a gente vai falar com a Miriam também, mostrando as dicas de iluminação aqui do espaço como um todo, afinal de contas são parceiros também da Finger. E as ferragens, closet, muitas gavetas, é um espaço que ele vai movimentar bastante, tem que ter material resistente ali. Material resistente, então as nossas prateleiras são de 25, no fundo a gente não deixa o fundo à parede, a gente coloca também material, né, por conta de umidade e tudo mais, então é uma qualidade muito superior porque é algo que tem que durar, a gente trabalha com sonhos aqui, então tem que ser algo que seja durável, né, e que seja sofisticado também. E agora a gente vai mostrar para vocês, aproveitando sobre os espaços aconchegantes que estamos mostrando, temos também o quarto dos filhos. Vem com a gente. E agora no quarto das crianças, uma proposta pensada não apenas para um filho, para 2 aqui. 2 filhos, né? Então, quando a gente faz a reunião com o cliente para entender a vida dele, né? Aqui foi um desafio, são 2 meninos, né? E eles queriam ter um quarto junto, mas também a gente não pode ser algo que fique pequeno, porque eles vão crescer aqui, né? Então a gente utilizou de materiais de cores que eles pediram, e também tem a questão da bancada, né? Porque, como eu disse, eles vão crescer aqui, então vão passar por várias fases. E a questão de ter um espaço para estudo, dia a dia, é totalmente fundamental. E quarto de criança, né, notaram, tem um espaço para os brinquedos, para deixar itens escondidos na parte de cima. E 2 meninos aqui nesse caso, não podia faltar muito armário também. Tem espaço, né? Você vê como a gente consegue aproveitar todo o espaço, eles não têm falta de espaço aqui nesse caso. Pedro, e agora nós temos aqui mais uma suíte para cada espaço. Também é possível criar algo único, feito justamente sob medida. Isso mesmo, é mais uma suíte de hóspedes, né? E a gente vê como um móvel planejado não gasta, ele é um patrimônio, né? Ele valoriza o seu imóvel, ele deixa a casa mais sofisticada, então eu acredito que seja um investimento também. E aqui nesse caso ficou muito interessante, notando nos detalhes também esse ripado meio canelado, as possibilidades de materiais hoje, pensando em projetos cada vez mais modernos, atuais também, é o que traz um diferencial entre vocês e os demais, é o que se destaca? Isso, hoje em dia está muito em alta as linhas orgânicas, né? Então o ripado foi um boom, né? Quase todo projeto tem. Então a gente traz novidades, trazendo essa referência do ripado, mas materiais menos grosseiros do que o ripado em si. E hoje mostramos aqui um projeto completo de vocês, onde o proprietário participou bastante, teve também toda essa expertise dos arquitetos, trazendo com inovação tudo que o proprietário sonhava. E para quem está nos acompanhando, também vale a pena visitar o showroom de vocês, a loja
está incrível por lá. Isso mesmo, né? O proprietário está muito feliz, né? Acabou de nos confessar ali, já está morando e está muito feliz com todos os ambientes. E o nosso showroom, que fica na Avenida José Maria de Brito, lá a gente já está com muitas novidades da Finger. E condições também imperdíveis para quem está já namorando esse projeto. Já tenho a planta da minha casa, em que momento que o pessoal de casa já pode chamar no WhatsApp e entrar em contato? Quanto antes é legal para a gente sentar, para a gente conversar com você, entender suas rotinas, seus hábitos, os filhos, para a gente conseguir fazer um projeto bacana mesmo, que vai te atender e que você vai ser muito feliz nesse ambiente. E depois dessas dicas já fica o convite, né? Aqui na tela QR Code, só chamar no telefone do plantão também de atendimento, conversar com o consultor, já faz esse primeiro contato, vai namorando. Queria agradecer a participação de vocês, trazendo essa inspiração maravilhosa pra gente aqui no programa. Obrigada. Obrigado, Fran. E claro, finalizamos com mais detalhes dessa casa, com todo o projeto de interiores feito sob medida para vocês com a Finger em Foz do Iguaçu. E depois do intervalo, você não pode perder nossas dicas de iluminação com a Produtel e tem as oportunidades dos nossos classificados. E o projeto luxuoso de hoje pediu também uma iluminação que fosse à altura. Por isso que nesse caso foi feito todo o trabalho de iluminação com uma especialista, Mirantiele, que é Lighting Designer da Produtel e nossa convidada agora para mostrar mais de tudo isso para vocês. Boa tarde mais uma vez, Miriam. Boa tarde, Fran. E um projeto aqui incrível, a gente mostrou falando um pouquinho mais sobre o contexto como um todo, mas as escolhas da iluminação, elas fazem toda a diferença, principalmente quando pensamos em algo luxuoso, aconchegante também. De que maneira essa iluminação pode ser trabalhada para trazer tudo isso ao projeto? Então, o trabalho aqui a gente fez juntamente com o cliente. Então, nós fizemos um projeto conforme aquilo que o cliente necessitava e trazendo a solução para ele. Agora, detalhes sobre escolhas que nós temos aqui. Essa parte mais social, o receber da casa, ganha um toque dourado, elegante. Onde aparecem essas peças por aqui para a gente mostrar as escolhas para o pessoal também, Miriam? Então, o principal de todos é esse lustre. Quando a pessoa entra na casa, já dá de cara com ele, uma peça muito linda. E para compor, tem as arandelas no mesmo estilo, na mesma cor. E deu toda essa composição, esse charme para o ambiente. E bacana que elas aparecem aqui na parte da sala e nas escadas também. É a mesma linha? Dá para utilizar conjuntos, harmonizando nesse espaço? Dá sim. Aqui ele optou pela mesma luminária, né? Pode ser outros modelos, mas que tem a mesma composição, as mesmas cores, né, que elas se falam entre elas. Miriam, e a iluminação ela vai se atualizando também. O que foi feito aqui nesse caso? Aqui nós colocamos perfil de LED, é o que está se usando muito agora, né, e dá uma iluminação mais geral para o ambiente, ficou bem moderno para esse espaço, né, compondo com os móveis. Para quem não gosta daquela luz ofuscando embaixo dos perfis, não fica dessa forma. Também é uma dica interessante. Tem a lente, né, do perfil de LED que deixa uma iluminação mais homogênea, que não incomoda os olhos. Ficou um charme, né, gente? Até escada iluminada aqui nesse caso fez toda a diferença no projeto, inclusive. Toda a diferença. Aqui o cliente também, ele optou somente pelos 2 degraus, ele não quis, né, continuar nos outros degraus, porque ali já tem as arandelas, já tem outros detalhes de iluminação. Então ele optou só por esses 2 que deu o charme para o ambiente. E agora, aproveitando, falando sobre iluminação, sobre valorizar o projeto, vamos mostrar mais espaços para vocês de casa também. Miriam, aqui no projeto da cozinha, a iluminação também pode se destacar mais uma vez. Sim, aqui também colocamos perfil de LED para dar uma iluminação mais geral para a cozinha, que é onde a gente precisa mais iluminação. E em cima da mesa, um pendente mais pontual para trazer o charme para ela também. Ficou belíssima. Aqui também, mais uma vez, o mobiliário com o perfil aqui nesse caso? Isso, aqui também foi colocado perfil de LED nos móveis e que trouxe todo esse charme para o ambiente.
Miriam, agora quando pensamos na área íntima, muda alguma coisa da iluminação dos quartos para o restante da casa? Muda, porque aqui nós estamos num ambiente de aconchego, de descanso, né? Então a gente precisa ter uma iluminação mais amena. Aqui nós colocamos perfil de LED, mas também tem várias maneiras de ter a iluminação indireta, no caso, em cima da cabeceira, os pendentes na lateral da cama. Para maquiagem, nós temos uma iluminação no espelho específica para isso. Então o quarto realmente tem que ser diferente dos outros ambientes. Agora já na parte da maquiadeira, aqui esse espelho, ele tem tipo de luz que é ideal ou também mantém a quente? Tem sim. Aqui a gente pode usar a 4000, porque aqui ela vai usar somente quando vai fazer maquiagem. Então a 4000 Kelvin é o ideal, que é a luz neutra. E além disso, outros espaços aqui também receberam produtos de vocês, que é o caso do closet, do banheiro. Sim, toda a iluminação da Produtel. No closet nós colocamos um perfil de LED também para dar aquela iluminação geral, que é onde a gente realmente precisa mais de luz, e toda a parte decorativa também, que nem esses pendentes que nós temos aqui no quarto. Agora, Miriam, nos outros quartos, ali como foi trabalhada a iluminação também? Ali também nós colocamos embutidos de teto, que os ambientes são um pouco menores, mas tem a iluminação indireta, que é no cortineiro, nos móveis, arandelas, também para trazer essa iluminação aconchegante quando eles querem um momento de relaxamento. Inclusive, aqui nesse caso, também teve participação do próprio proprietário junto contigo para valorizar algumas peças que ele fez artesanalmente para essa casa. Isso mesmo. Aqui ele tem algumas madeiras, né, que ele trouxe, que são umas peças especiais, e ele quis valorizar essas madeiras, então a gente colocou uma iluminação em cima, bem discreta, uma iluminação pequena que só sai a luz, você nem vê o ponto de luz, mas que ilumina aquilo que ele realmente queria. E nós temos toda uma harmonia no projeto como um todo. Notaram que agora um tom mais escuro, bem espaço gourmet por aqui, e a iluminação por aqui também é diferente do restante da casa. O forro é outro, a iluminação é outra. Isso, a iluminação aqui é totalmente diferente. Então o forro aqui é madeira, a gente também colocou uns embutidos, né, no teto, que é possível, mas numa cor preta, com uma iluminação também mais amarelada, mais aconchegante. Agora, em cima da bancada, essa iluminação que também fica muito charmosa, né, Miriam? Qual que é esse estilo? Que tipo de lâmpada que foi utilizada por aqui? Fica super charmosa numa bancada com pendentes. E as lâmpadas aqui foram colocadas com filamentos, que dá aquela luz mais aconchegante, mais amarelada. E é uma lâmpada bonita, né? Ela, além de ela iluminar, ela é decorativa. Ficou muito interessante o projeto de hoje, Miriam. Queria agradecer mais uma vez a sua participação e deixar a dica para quem gostou do nosso programa de hoje, se identificou com algum produto, quer contratar um serviço personalizado também. Vale a pena chamar aqui no WhatsApp e falar com vocês. Isso mesmo, precisando, né, de qualquer ajuda ali no projeto, está construindo, reformando, nós estamos à disposição para atender. Um projeto belíssimo, sempre trabalho impecável da Miriam com produtos da Produtel para vocês, e logo logo a gente vai mostrar para vocês mais dessa casa à noite também, porque esse espaço ganha vida e a fachada tem um destaque incrível. Fiquem agora com mais imagens. Apartamentos novos em Foz a partir de R$ 311 mil, com possibilidade de financiamento pela Caixa e entrada parcelada em até 15 vezes. Esse é o Mega Vila. Pertinho da Avenida República Argentina e com uma estrutura que faz diferença no dia a dia. Todos os blocos têm elevador individual, mais conforto, praticidade e acessibilidade. Apartamentos novos com 3 quartos, salão de festas em todos os blocos e portaria 24 horas. Você pode ainda utilizar o seu FGTS e ter acesso aos subsídios do programa Casa Fácil Paraná, inclusive de até R$ 80 mil para pessoas acima de 80 anos na compra do primeiro imóvel. Fale com um corretor credenciado e venha conhecer o Mega Vila. No coração de Foz do Iguaçu, em um dos endereços mais estratégicos da cidade, na Rua Santos Dumont, ao lado do Hospital Cataratas, nasce um novo marco do morar contemporâneo. O Aurum Residence é um empreendimento de alto padrão que une localização privilegiada, arquitetura inteligente e sofisticação em cada detalhe. Plantas de 64, 72 e 86 metros quadrados, com opções de até 3 dormitórios.
sacada integrada, o que amplia os ambientes, e nas unidades maiores, 2 vagas de garagem. Um projeto completo, com piscina, academia, salão de festas, espaço gourmet e toda a praticidade de um complexo pensado para o seu dia a dia. Condições especiais e possibilidade de pagamento durante a obra, com financiamento direto com a incorporadora. Consulte o seu corretor e conheça o apartamento decorado. Aurum Residence, mais que um endereço, um legado de sofisticação. E que edição linda apresentamos para vocês hoje, né, gente? Uma casa maravilhosa, com dica falando sobre adegas, iluminação e o destaque também para o projeto de interiores com mobiliário todo da Finger para vocês. Tem mais também sobre tudo que vocês acompanharam por aqui lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa, que é o Mais Casa Oficial, com dicas sobre os fornecedores, fotos extras para você também transformar o seu projeto em casa. E aqui na tela, pelo QR Code, você acessa o nosso canal do YouTube para conferir, além da inspiração de hoje, várias outras. Um ótimo fim de semana para vocês. Espero que, assim como eu, vocês tenham gostado da nossa edição de hoje. E nos encontramos sábado que vem com muito mais casa aqui pela Rede Massa. Programa Mais Casa. Oferecimento Produtel, iluminando seus projetos. Loteamento Bem Viver. Parcelas mensais a partir de R$ 850. E Imperador Incorporadora. Novos apartamentos no Mega Vila.